Glória a Jesus. Ainda em pé como estamos, meus amados irmãos, queria convidá-los para abrirem suas Bíblias. Nosso pastor já mencionou, o nosso culto aqui é um culto de família. Mateus, capítulo de número 6, versículo 21, enquanto você acha aí na sua Bíblia. E Mateus 6, 21. E nós sabemos que durante esses dias esses domingos especiais, né, que são os quintos domingos dos meses que tem essa data, nós nos reunimos aqui para ser instruídos com relação a nossas famílias, né? Famílias. Nosso pastor tem um cuidado muito especial com as famílias da igreja, com a sua família. Ele tem investido bastante em edificar, em fazer crescer as nossas famílias. Por quê, irmãos? Porque a igreja é composta de famílias, né? A igreja se constrói com as famílias. É por isso que o diabo tenta tanto machucar, separar, destruir as famílias. Mas a palavra de Deus nos sustenta, amém? A palavra de Deus nos ajuda a ficarmos firmes, glória ao nome de Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Se você achou, diga amém. Diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se seus olhos forem bons, todo o teu coração terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Irmãos, o nosso tema aqui hoje, esse tema central é a arca na nossa casa. Nós vamos falar de finanças na família. A família e a mordomia cristã, né? A gente, às vezes, vê esse termo, mordomia, e a gente pensa em uma praia com uma toalha estendida, uma água de coco gelado, né? Não é essa mordomia que nós estamos falando. Essa é boa também, mas nós estamos falando de ser mordomos, né? E o mordomo cuida daquilo que é de alguém, não é verdade? Um mordomo de uma casa cuida da casa do seu senhor, das posses do seu senhor, né? Eu sei que você já está pegando a imagem aí, não é verdade? Nós somos mordomos daquilo que Deus nos permite administrar, né? Daquilo que Deus nos permite administrar. Sabe, irmãos, uma das coisas mais fáceis que tem hoje, que a gente consegue ver, são os reels, os videozinhos, os apelos na mídia para: vem aqui, se você aprender comigo, se você assistir o meu seminário, eu te mostro como você ficar rico em 3 dias. Se você for mais do que a média, 2,5, você já está rico. E tal, e o camarada está falando de dentro de um jatinho, né, com o celular na mão. O que muitas vezes a gente não vê é que aquele jatinho não é um jatinho de verdade, porque ele não tem dinheiro para entrar no jatinho. Aquilo é um estúdio montado para fazer a gravação dele. E ele pagou algumas horas do estúdio para fazer a gravação, para apelar para o nosso desejo de ter mais, para a nossa ânsia de alcançar mais, né? E ele quer o seu $100 por causa do seminário que ele está oferecendo.
se você vai ficar rico, se você vai ficar abençoado, se você vai ter dinheiro. Ele não quer nem saber disso aí. Ele quer saber a bandeira do cartão que você vai dar para ele para fazer a inscrição. Né? E o expiration date, e o code. É isso que está aí. Depois que pegou isso aí, o resto não tem mais interesse nenhum. Não tem mais compromisso nenhum com a sua vida e com a sua prosperidade. Mas essa palavra tem, irmãos. O Senhor tem compromisso com a sua prosperidade, com a sua bênção, com a sua vida financeira e econômica. Então, nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre esses aspectos da vida econômica, financeira, como lidar com bens na família. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 13, o versículo 11. Eu pedi à nossa mídia para colocar para nós aqui os versículos, porque quando a gente escuta e visualiza na tela, aquilo nos ajuda a reter mais. E vamos orar, irmãos, para que eles, por gentileza, façam essa parte do trabalho. Né? Mas Provérbios capítulo 13 e o versículo 11 fala que a fazenda que procede da vaidade vai diminuir, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Qual é a nossa intenção em obter recursos, em alcançar recursos? Né? Qual é a nossa necessidade de tê-los? Né? Irmãos, a nossa vida de crente, nós precisamos ter a consciência de que somos mordomos de Deus, ou mordomos do Senhor, e que essa administração que Deus nos permite fazer, realizar, ela engloba ou se abrange a todas as áreas da nossa vida. A nossa área econômica, já a gente vai definir o que é isso, a nossa área financeira, não é a mesma coisa, pastor? Parece, mas não é. O nosso serviço para Deus, o nosso ajudar as pessoas, fazer com que pessoas sejam alcançadas com ajuda, tudo isso engloba a nossa mordomia cristã, o sermos mordomos do que Deus tem para a nossa vida. Né? Um dos primeiros princípios que nós podemos observar na palavra de Deus é que Jesus nos convida, ou porque não nos chama, nos ordena, né? Porque convite é meio que opcional, você tem a opção de aceitar ou não, né? Mas Jesus é um convite um pouco mais imperativo. Ele nos chama para uma vida de fidelidade e boa administração, boa mordomia. Né? A nossa vida financeira, a nossa vida econômica também deve glorificar a Deus, irmãos. Não é só eu chegar na igreja, prestar culto a Deus, levantar minha mão, chorar na hora do louvor, não é bem assim. Né? Nós somos crentes por inteiro. A nossa vida inteira, tudo que nós fazemos, a Bíblia nos instrui, devemos fazer para glorificar ao Senhor. Não é só um pedaço, não é só metade, não é só 2/3. Né? Tudo que eu sou, tudo que eu faço, deve glorificar ao Senhor, incluindo a minha vida financeira, material. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, é a nossa autoridade final com relação à mordomia cristã, finanças, economias. É a Bíblia. Não é o que o seminarista falou no YouTube. Não é o que o rapaz ensinou lá no short, lá no Instagram. Né? Não é o que a Bolsa de Valores está prevendo ou deixando de prever. A autoridade máxima na sua vida, na minha vida, irmãos, a respeito da nossa vida de mordomia financeira, econômica, é a palavra de Deus. Diga amém, pelo amor de Deus. E se nós observarmos essa palavra, irmãos, a verdadeira prosperidade vai chegar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família.
Glória ao nome do Senhor. Algumas definições para a gente entendermos, para nós podermos entender melhor o que nós estamos tratando, né? O que é economia? Tem aí no seu estudo, permita-me, normalmente eu não me detenho em ler exatamente o que está escrito aí, a gente procura ministrar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a nossa vida. O material está aí como um subsídio, um recurso, você pode estudar, reler, rabiscar, escrever e aprender muito mais com isso aí. Mas economia, irmãos, é a ciência da alocação de recursos. Tá certo? Ela nos ajuda a organizar, a trabalhar a alocação de recursos. Pessoas têm vida econômica, famílias têm vida econômica, empresas têm vida econômica, a nossa igreja tem vida econômica. Pastor, vida econômica quer dizer o dinheiro da igreja? Não só isso. A nossa vida econômica engloba patrimônio, casa, carro, recursos humanos, no caso de uma empresa, de uma organização como a igreja. Isso tudo é vida econômica, né? Você que é um trabalhador, as suas ferramentas, os seus materiais de trabalho, vida econômica. Isso faz parte da sua vida econômica. Recursos que contribuem para o seu bem-estar financeiro e econômico. Tudo isso está englobado em economia. E as finanças, pastor, o que é? É o próximo termo. Diz respeito somente à parte monetária da nossa economia. As finanças diz respeito à parte monetária. Dinheiros que entram, dinheiros que saem, despesas, compromissos fixos, dívidas, economias, ou quando eu digo economias, eu estou me referindo a savings, né? A contas, poupanças, contas de investimento, tudo isso diz respeito às nossas finanças. Tá certo? Então, parece que é a mesma coisa, mas não é. A economia engloba mais coisas, né? Engloba os seus patrimônios, os seus bens, não é verdade? As cabecinhas de gado, né, meu Márcio? Glória a Deus. Um exemplo bem prático de economia na Bíblia, irmãos, é a parábola dos talentos. Lembra que cada servo recebeu uma quantidade distinta de talentos? E aí, alguns os utilizaram bem ou fizeram um bom uso, e outros simplesmente pegaram os talentos e enterraram, né? Ou o talento e enterrou, né? Quando Deus te concede algum, vamos chamar aqui o bem material de talento, tá bom? Quando Deus te concede algum talento, é porque Deus tem algum propósito com esse talento na sua vida. É porque Ele quer que você pegue aquele talento e multiplique, faça crescer. Para quê, pastor? Para abençoar a sua casa, a sua família e outros, para a glória do nome de Jesus. Né? Vamos para adiante. Então, irmãos, na prática, umas aplicações práticas que nós podemos tirar disso é que nós devemos, sim, ter controle daquilo que entra e daquilo que sai. Devemos olhar para um orçamento e falar, ok, será que eu estou gastando de acordo com as minhas condições? Ou será que eu estou sendo irresponsável com relação às minhas finanças, né? Use os seus recursos sempre para abençoar a sua casa e a obra de Deus, né? Como é que você pode fazer uso daquilo que Deus fez chegar na sua mão para abençoar melhor a sua casa ou a obra de Deus, né? Pense sempre com esse pensamento, sempre busque de Deus a melhor maneira. Senhor, o Senhor fez chegar isso aqui na minha mão, pelo meu trabalho, ou por algum outro meio, não importa. Como é que eu utilizo isso aqui da melhor maneira para abençoar a minha vida, a minha família
e a tua obra, Senhor, os teus filhos. E o Espírito Santo de Deus vai lhe guiar, ele vai lhe orientar, ele não vai deixar você desamparado, não, em nome de Jesus. Vamos para diante. Qual é a visão bíblica de finanças, irmãos? Primeira coisa que nós devemos aprender é uma lição que está lá na vida do nosso querido amigo Abraão, lá no Gênesis 22. Quando ele subiu lá no monte para sacrificar o filho, ele sabia no coração dele que de alguma forma Deus iria prover. Ele creu que Deus ia prover. Qual é a sua ótica? Qual é a sua cosmovisão? Como você enxerga desafios e momentos de crises econômicas e financeiras na sua vida? Puxa os cabelos, briga com o marido, briga com a mulher, bate nos filhos, chuta o gato. Irmãos, a nossa ótica com momentos de dificuldade deve ser: Deus proverá. Deus proverá. Olha, irmãos, nós não podemos ser preguiçosos, nós não podemos ser negligentes, mas se eu estou fazendo o meu melhor, se eu estou dando o meu melhor, se eu estou buscando a Deus e eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer, de verdade, estou dando o meu melhor, Deus proverá. Deus vai prover. Jesus não vai te abandonar. Deus não vai nos abandonar, irmãos, em nome de Jesus. Pastor, mas o negócio está difícil, a coisa está apertada demais, é porque o senhor não está sentindo o calor da panela como eu estou. Dá um pulinho aqui terça-feira. Vem aqui conosco aqui terça-feira, você vai ver o calor da panela. Mas Deus vai prover, irmãos. Eu creio no meu coração que Deus vai prover, glória ao nome de Jesus. Então esse é o primeiro que nós devemos crer. Isso é a primeira coisa que nós devemos crer, irmãos, é que Deus vai prover na nossa vida fidelidade na administração, no pouco e no muito. Lembra da parábola do mordomo fiel? Foste fiel sobre o te colocarei. Irmãos, as pessoas não deixam de dizimar ou não deixam de ofertar por falta de dinheiro. Desculpa, irmãos. Desculpa nada. Deus está falando, eu vou falar. As pessoas deixam de dizimar e de ofertar por falta de caráter. Por falta de caráter, irmãos. O que é mais fácil dar, irmãos? $100 de dízimo ou $10 mil de dízimo? Financeiramente, $100, né? Então, por que é que... não, está muito pouco, eu não dizimo porque está faltando, porque... Não é uma questão de recurso, irmãos, não é uma questão de dinheiro. Porque se no nosso coração já está resolvido que nós vamos honrar a Deus com aquilo que Deus faz chegar na nossa mesa. Não é o meu trabalho, não é o meu esforço. Deus usa o meu trabalho, Deus usa o meu esforço, Deus usa aquilo que Ele me deu a oportunidade de aprender, de me preparar, mas quem faz chegar é Ele. É Ele quem faz chegar a provisão na minha mesa. Então, é uma questão de resolução no meu coração. Eu vou honrar a Deus até o fim. Sede fiel no pouco e você vai poder desfrutar de muito. E você, sabe por quê, irmãos? É teste, são testes. Se Deus dá um pouquinho, se comportou bem no pouquinho, tá bom, esse aqui é um bom mordomo, posso dar mais. A parábola do mordomo, dos talentos, fala que Deus deu talentos àquelas pessoas, àqueles homens, segundo a capacidade de cada um. A capacidade de cada um. Não se preocupe, irmão. Não se preocupe, irmão. Se está chegando 1000 aí, é porque Deus vê em você a capacidade para 1000. Pastor, então como é que eu faço para receber 10 mil? Aumente a sua capacidade diante de Deus. Como assim, pastor? Seja fiel, seja resolvido no seu coração o que você vai fazer.
quando você for abençoado, busque se preparar mais, busque conhecer mais e descanse em Deus. Deus proverá. Mais um princípio que a gente pode aprender da visão bíblica sobre as finanças é que nós devemos nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Seja qual for a medida, qual for o tamanho, qual for a quantidade. Tem gente que vive com... Irmãos, você pode dirigir uma BMW, irmãos. Tem alguém que dirige um carro melhor do que o seu. Você pode dirigir uma Mercedes. Tem alguém que dirige um carro melhor do que o seu. Você pode morar na casa, né? A casa. Tem alguém que tem uma casa maior do que a sua. Onde é que você vai parar? Onde é que nós vamos parar? Vamos aprender a ser contente, a nos contentar com aquilo que Deus nos deu. Né? Isso não é sinônimo de, então eu não preciso me esforçar, eu não preciso correr atrás, eu não preciso investir tempo, investir conhecimento. Não, não é isso. Mas se dentro do seu esforço, do seu melhor, o que Deus está fazendo chegar é isso, glorifique a Deus, desfrute. A Bíblia diz que isso é um presente de Deus, um dom de Deus, desfrutar daquilo que é o fruto do nosso trabalho, irmãos. Desfrute com a sua família, desfrute com os teus, né? Se alegre com Deus daquilo que Deus já te deu, já te abençoou. Tem gente que é avarento demais, irmãos. Mais 10, mais 100, mais 50, mais 1000. Enquanto eu sei que é legal, é confortável, nos traz um pouco até de uma falsa segurança, a gente ter aí em abundância, celeiro cheio. Desfruta do que você tem. Desfruta do que Deus te deu. Corre atrás de mais, vá trabalhar, invista, cresça, mas desfrute do que Deus te deu. Não fique comparando com o do seu irmão, com o da sua irmã, com o do vizinho do outro lado da rua, que nem crente é. Né? Saiba que Deus está cuidando de nós. E outro princípio é a generosidade, irmãos. É nós sermos generosos, né? Sermos abençoadores, glória ao nome de Jesus. Olha só o que o pastor Antônio Gilberto escreveu em uma das suas literaturas. O crente deve administrar as suas finanças com a consciência de que é um despenseiro de Deus, usando aquilo que Deus lhe dá para abençoar outros. Um despenseiro, irmãos, é um guardador de despensa. Ele pega coisas da despensa e entrega para alguém. A coisa mais fantástica, irmãos, é você ser despenseiro de Deus. Despenseiro de Deus. Tem um pastor Chuck Swindoll, um homem muito conhecedor da Bíblia. Ele diz assim: se a gente colocar um medidor de batimentos cardíacos em duas pessoas no momento de um encontro, um está chegando para abençoar a vida de alguém, e outro está chegando para receber a bênção que está sendo dada para a vida dele. As emoções são muito mais fortes no coração de quem está dando. A coisa mais fantástica que tem é você poder ser despenseiro de Deus, irmãos. É Deus fazer chegar até a sua vida, porque Ele sabe que na sua mão vai chegar na vida de alguém que precisa. Vai chegar na vida de alguém que precisa de bênção. Glória ao nome de Jesus. John Maxwell, um escritor americano, pastor, ele escreveu assim, olha: God's blessing on your life is not for your benefit alone. He blesses you so that you can be a blessing to others. A bênção de Deus sobre a sua vida não é só para a sua vida ou para o seu benefício. Ele abençoa você para que você seja uma bênção para outros. Será que você está preparado para receber a inteireza da bênção de Deus e proceder segundo a vontade de Deus e do seu Espírito?
Glória ao nome de Jesus. Aí nós temos uma pequena nota apologética, né, irmãos? A defesa da nossa fé. Hoje em dia a gente lida com a doutrina da prosperidade, né, irmãos? Só que a doutrina da prosperidade, ela diz assim: ajunta mais, tenha mais, conquiste mais. Quanto mais você puder, agarra aí. Se você der alguma coisa para Deus, Deus tem que te dar de volta. Essa é a doutrina da prosperidade. Não é a doutrina bíblica da prosperidade, mas é uma doutrina que estão inventando por aí. Agora, a doutrina bíblica da prosperidade, ela diz o seguinte: Deus vai prover para você o suficiente para você cumprir propósitos dele. Deus vai suprir para você o suficiente para você cumprir os propósitos que ele tem para a sua vida. Vou traduzir. Se Deus te chamar para pregar o evangelho em vários continentes, em vários lugares do mundo, não se preocupe, irmão. Ele vai arrumar um meio de transporte que vai fazer você chegar nesses lugares. Pastor, é só avião para isso. É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Se Deus tem um chamado na sua vida e a sua vida está rendida nas mãos de Deus para cumprir o propósito de Deus que Ele tem na sua vida, Ele se encarrega de fazer chegar o que é necessário. A suficiência. Quer receber mais de Deus? Se entregue mais para Deus. Quanto mais você se entrega para Deus, para cumprir os propósitos dEle, Ele cuida de te abastecer para que você possa desempenhar, alcançar os propósitos que Deus tem para você. É simples assim, irmãos. A palavra de Deus nos alerta. Mídia, por favor, Filipenses 1, 29 e 30. E depois 1 Timóteo 6 e 10. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Sabe o que acontece, irmãos? Muitos de nós só quer as bênçãos de Jesus. Mas Paulo é bem claro, ele fala assim, olha, a nós é nos dado o privilégio padecer por Cristo. Padecer por Cristo. Se você só quer as bênçãos de Deus, agora, se você quer cumprir propósitos verdadeiros de Deus, custe o que custar, doa o que doer, não se preocupe, Deus vai cuidar de você. Deus vai abençoar a sua vida. 1 Timóteo 6 e 10, porque o amor do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. Olha só, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muitas dores. De que adianta? 10 a mais, 100 a mais, 1000 a mais, 100.000 a mais, e uma família destruída, e um casamento destruído, e filhos perdidos. De que adianta, irmãos? Agora, se nós nos preocuparmos em verdadeiramente cumprir propósitos de Deus, fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus vai cuidar da sua família, do seu matrimônio, o recurso que você precisa vai chegar, a bênção que você necessita vai chegar em nome de Jesus. Aplicações práticas. O que a gente pode levar de prática disso? Busque prosperar com propósito
e não simplesmente para ter coisas. Nosso pastor está conosco, irmão? Continuamos, pastor? Busque prosperar de verdade, com propósito. Qual é a sua intenção, Jesus? Nisso que o Senhor está me dando, nisso que o Senhor está fazendo por mim. Vamos lá, eu quero colocar isso à sua disposição, Senhor. Lembre-se que a comunhão de Deus, ou a comunhão com Deus, com o nosso Senhor Jesus, é a nossa maior riqueza, irmãos. Essa não é o Trump que pode levar, essa não é o Lula que pode levar, essa não é ninguém, não é seu Zé, ninguém que pode levar. Essa é a verdadeira prosperidade na vida do crente. Glória ao nome de Jesus. Como é que o judeu olha para as finanças ou para a prosperidade, irmãos? Irmãos, em primeiro lugar, a cultura judaica preza pela justiça nas balanças. Levíticos 19. Justiça nas balanças. Será que o que nós estamos fazendo é de maneira honesta? Será que o que nós estamos fazendo é de botar o peso um pouquinho para o nosso lado aqui, puxar a aguinha para o meu feijão? Irmãos, nós temos aprendido isso aqui, irmãos. Isso é questão de conduta, questão de caráter que afeta a nossa conduta. Se nós estamos nos conduzindo de maneira imprópria para ganhar o nosso sustento, está na hora de nós pedirmos a Deus uma maneira diferente de nós ganharmos o nosso sustento. Nós tínhamos uma empresa há anos atrás e as coisas começaram a acontecer de uma maneira que não me agradava muito. Os processos que essa empresa tinha que realizar para alcançar o seu objetivo final, prover o produto final para o cliente, aquele processo não estava me agradando muito. Estava incomodando o meu coração com relação à minha conduta diante de Deus. Só que havia mais pessoas envolvidas nessa empresa. E eu não tinha coragem de ir lá e falar, vou fechar as portas, acabou, vai todo mundo embora e se lasca. O que eu fiz? Fui conversar com o dono. Fui conversar com Jesus. Falei, Jesus, o senhor sabe que isso aqui para mim não está certo. Isso aqui para mim eu não gosto. O que eu faço? Ele falou, espera e vê. 3 meses, irmãos, a empresa estava fechada. 3 meses. 3 meses. E não era trocadinho não, tá? Não era trocadinho não. Mas o que é que vale mais, irmãos? A nossa consciência diante de Deus, o nosso coração diante de Deus, ou mais um 0 na conta bancária, mais 2 0 na conta bancária? Irmãos, eu tenho muita vontade de ir para o céu. E eu não quero saber de 0 nenhum, de dólar nenhum, me impedindo de chegar no céu. Será que nós estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro? Pastor, mas se não fizer assim, o lucro é menor. Fique com o teu bocado, fique com o que Deus te deu. E Ele vai fazer prosperar na tua mão. Pastor, mas os tempos estão desafiadores. Pois é agora que é a hora de viver honestamente, irmãos. Meu pai não era crente. Mas ele era um homem que me ensinou muita coisa. Foi um homem que me ensinou muita coisa. Não é mais vivo, por isso que eu digo que foi. E ele dizia assim, meu filho, malandro é ser honesto. Enquanto está todo mundo passando a perna, daqui a pouco alguém vai descobrir. Mas se você for honesto, você pode deitar à noite no seu travesseiro, dormir em paz, e ninguém vai bater na tua porta te fazer passar vergonha. Malandro é ser honesto, meu filho. Eu falei, deixa comigo, vou entrar na malandragem. A cultura judaica fala muito da generosidade aos pobres, irmãos. Deuteronômio 15. Também lá em Levíticos 19, ele fala do colher e deixar para trás alguns frutos. Para aqueles que não têm tanta oportunidade quanto aquele que teve de uma colheita abençoada, aqueles que passavam necessidade, preste atenção que isso é muito importante, passar por aquele campo e colher algumas espigas, alguns frutos que ficaram para trás.
Isso não quer dizer, irmãos, que nós, generosos de coração, devemos ficar sustentando preguiçosos. O procedimento aqui era: você colhe e deixa espigas para trás, deixa alguma coisa para trás, para aqueles que se levantam para ir buscar alguma coisa, vão ter o que buscar. Percebe? Não é, vai lá enquanto ele está no Netflix, lá no sofá da casa, e leva para ele o saco da colheita. Não é isso. Então o nosso trabalho aqui, irmãos, não é sustentar preguiçoso, mas sim ajudar quem não está com tanta bênção como nós. Quem sabe é um momento da vida, é um tempo que Deus está provando, que Deus está fazendo alguns trabalhares. Vamos ajudar, em nome de Jesus. Deixa uma sobrinha aí que ele vai passar, ele vai levantar, ele vai se mexer, ela vai se mexer, e eles vão encontrar alguma coisa para pegar. O rabino Daniel Lapin, no seu livro Thou Shall Prosper, você prosperará, é a tradução. Ele diz que no judaísmo a riqueza é uma ferramenta para cumprir propósitos divinos e não um fim em si mesmo. Tudo que você tem, meu irmão, é uma ferramenta para cumprir propósitos de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Deus não manda bênção para você, riqueza para você, olha, estou bufando. Não, é para você cumprir propósitos de Deus, para você glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a nossa aplicação prática aqui é: nós temos que ter negócios, trabalhos, maneiras de ganhar dinheiro, limpos e justos, com santidade, sempre ter as mãos abertas para ajudar, para encorajar. E olhe sempre para as ferramentas que Deus te dá. Tudo que Deus te dá de recurso financeiro, econômico, são ferramentas. Olhe para isso. Se Deus te der uma propriedade, Senhor, como é que eu beneficio o teu reino com isso? Se Deus te der um carro melhor, Senhor, como é que eu sirvo a tua obra melhor com esse veículo? Se Deus te der mais dinheiro, um bocado de zero lá atrás do número, irmãos. Jesus, como é que eu glorifico o teu nome com isso que o Senhor fez chegar até a mim? Né? Prosperidade bíblica, irmãos. A prosperidade bíblica, a prosperidade de verdade, ela começa na alma. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2, mídia, por favor. Terceira de João 1 e 2. Ele diz, 2, meu amigo. 1 e 2? Não, perdão, capítulo 1, versículo 2. Terceira epístola, capítulo 1, versículo 2. Desculpa, eu falei errado. Atrapalhei o pessoal da mídia ali. Desejo que te vá bem em todas as coisas, inclusive nas suas finanças, inclusive na sua economia, assim como bem vai a tua alma. João sabia que a verdadeira prosperidade do crente começa aqui dentro, irmãos. Aqui dentro, na alma. Na alma, você tem confiança em Deus, certeza que Deus cuida de você. Você sabe que a sua alma está pegada com Jesus. Não importa o que acontecer, você está bem. Essa é a verdadeira prosperidade do crente, glória ao nome do Senhor Jesus. Ela põe ênfase na comunhão com Deus como a fonte da nossa prosperidade. E não mais um zero, ou mais uma casa, ou mais um imóvel, um carro melhor. Irmãos, eu aprendi com o meu pastor, com o nosso pastor, que se eu tiver que vir para a igreja de Fusca, sem ar-condicionado, com a janela aberta e aquele retrovisorzinho, aquele cataventozinho que fica soprando vento para dentro, né, que senão a gente morre de calor lá dentro, eu vou vir feliz, irmãos. Eu vou vir feliz. Agora, se Jesus me permitir chegar aqui de BMW, I'll do it too. Eu farei do mesmo jeito, com a mesma felicidade e a mesma alegria, desfrutando do ar-condicionado. Então, irmãos, entenda que a fonte da sua prosperidade
Não é o BMW, não é o carro melhor, não é a casa melhor, é o Senhor Jesus. É a nossa comunhão com Ele. É ter comunhão de verdade com Jesus. Irmãos, um dia eu saí de casa, anos atrás, logo que a gente aceitou Jesus. E eu estava vindo para o trabalho, trabalhava aqui do outro lado da rua, na loja de celular do pastor Vasquinho. Quando eu entrei na Sempo, meu coração estava moído aquele dia, irmãos. Estava uma situação ruim, não tinha dinheiro para nada. Estava feio o negócio, estava feio. Mas Jesus colocou uma faixa assim naquela Sempo para mim. Eu cuido de você e dos seus. Ninguém mais viu aquela faixa, mas eu vi. Estava lá, a faixa estava lá. Eu saí de casa triste, quase chorando. Cheguei aqui no trabalho, dando risada e glorificando a Deus, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Porque o Espírito Santo de Deus fala no teu coração. Você não precisa enfrentar a segunda-feira, a terça-feira, da mesma maneira que você enfrentou a sexta-feira, irmãos. Jesus vai cuidar de você. Aquele problema Ele vai resolver. Aquele desafio Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Busque comunhão com Deus. Cultive comunhão com Deus. O princípio bíblico do dízimo e das ofertas, irmãos. O que é dízimo, irmãos? Malaquias 3:10. Dízimo é mandamento bíblico, irmãos. Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Isso aí foi antes da lei. Antes de Moisés, antes da lei. Então tem gente que fala, mas dízimo é coisa da lei. Porque não lê Bíblia, irmãos. Porque se ler, vai conseguir discernir direitinho, que Moisés veio muito tempo depois de Abraão. E a lei foi instaurada ou estabelecida por Moisés. Então o dízimo já era coisa de antes do rascunho de Bíblia. Mas durante a lei, ele foi confirmado. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Para quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Então ele foi confirmado, reforçado, reafirmado na lei. E chegou no Novo Testamento e permanece até hoje. Essa história de, porque dízimo é uma coisa da lei e tal. Irmãos, desculpa nada, né? O Espírito Santo de Deus está falando, nós vamos falar. Isso é justificativa de um comportamento, irmãos. Isso é justificativa de um comportamento. São pessoas querendo justificar um comportamento antibíblico, fica virando a Bíblia de cabeça para baixo, ressignificando. Tem que, pastor, quase que não saiu. Ressignificando as coisas que a Bíblia fala para conformar a Bíblia com o meu procedimento. Irmãos, nós não aprendemos assim. Nós não aprendemos assim. Nós aprendemos que é a palavra de Deus que nos corta, que nos molda, que nos purifica, que nos limpa, e não o inverso. Depois nós temos as ofertas, que são contribuições voluntárias, além do dízimo, né? Depois nós temos ofertas alçadas, que são ofertas especiais, com propósitos específicos. Moisés estava no meio do deserto, falou, pessoal, Deus mandou construir uma tenda aqui para nós adorarmos a Ele. Vamos tirar umas ofertas alçadas aqui para a gente poder fazer esse trabalho aqui. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus se movia no coração do povo para que eles contribuíssem. Ou seja, as ofertas alçadas são de acordo com o mover do Espírito Santo na nossa vida, mas não o dízimo. Não, o Espírito Santo de Deus não falou nada, então estou tranquilo, não vou dizimar essa semana. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. O dízimo é a minha fidelidade para com Deus. É para haver mantimento na casa de Deus. E as ofertas alçadas, isso aí é o efeito do seu coração, movido pelo Espírito Santo, né? Deixa Deus falar no seu coração e você vai abençoar ainda mais
a obra de Deus. E depois fala dos votos, né, irmão? Das pessoas que fazem votos buscando uma bênção de Deus. O melhor exemplo de voto que a gente pode ver na palavra de Deus é Ana. Ela estava estéril e não conseguia ter filho. Ela disse para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, eu voto que ele vai ser teu servo. Pois bem, toma, juntou a fome com a vontade de comer, né, irmãos? Deus queria servo fiel e a mãe queria dar o fruto do ventre para Deus, então toma aí e pronto. Só que depois que ela recebeu a bênção, mais do que depressa, ela fez o quê? Foi lá e cumpriu o voto. A Bíblia recomenda não, né? Adverte. Se você não vai cumprir, não vote. Agora, se você vai cumprir, vote. Faça voto com Deus. Faça voto com Deus. Em nome de Jesus. Vou chegar, né, pastor? Sim, senhor. Glória a Deus. Tem bastante informação mais aí para nós, irmãos, mas... Yes, senhor. Ok, sim, senhor. Irmãos, nós temos que olhar para a aplicação prática dessas coisas que nós aprendemos. Os nossos filhos estão chegando aqui. Eles estavam lá dentro, sendo instruídos no mesmo material, no mesmo estudo, de uma forma diferente, que atinge o entendimento deles, com informações pertinentes a eles. Só que o que Deus está buscando fazer, irmãos, é construir e edificar famílias que estão fundamentadas na palavra de Deus, que estão alicerçadas na palavra de Deus. O papai, a mamãe, os filhos, todos na mesma linha, todos no mesmo pensamento, no mesmo entendimento, para chegarmos ao mesmo lugar, ao mesmo destino. Não basta, irmãos, nós nos reunirmos aqui e recebermos um bocado de instruções e, ai, que lindo, que maravilhoso, isso aqui é muito bacana, é muito profundo e não sei o quê, papapá. Mas aí a gente chega em casa e falha em aplicar aquilo que nós estamos aprendendo aqui. A gente falha em ensinar e muitas vezes cobrar dos nossos filhos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então Deus nos traz aqui para sermos edificados, abençoados, entendermos mais como é que nós devemos enxergar essa situação de finanças, economias, de prosperidade, segundo a Bíblia, para a nossa vida, para que nós possamos viver isso. Viver isso. Irmãos, tem gente que tem bastante dinheiro, mas o coração está cheio de confusão. Tem gente que tem bastante dinheiro, mas o coração dos filhos estão cheio de confusão. De que adianta isso, irmãos? Que bem traz isso? Ok, você vai comer uma carne mais cara do que o outro come. Você vai usar um sapato mais caro do que o outro usa. E daí? E daí? O que alegra o nosso coração é servir a Deus de verdade, entregar a nossa vida para Jesus, viver esta palavra todos os dias, nos mínimos detalhes que ela nos ensina, irmãos. É para isso que Deus nos traz aqui, nesse dia especial, nesse dia de família, para nós alinharmos os nossos ponteiros, os nossos pontos, e você chegar lá dentro do seu lar, lá dentro da sua casa, e haver comunhão, em primeiro lugar com Deus, depois com os seus, e você desfrutar da verdadeira prosperidade de Deus para a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Thank you, pastor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.